Pietro Valente parou em frente às portas automáticas do supermercado Mercado Fresco, como se estivesse prestes a entrar em território inimigo. O homem de 32 anos, cujo rosto já havia estampado a capa das revistas de negócios e cujas festas eram lendárias nos círculos da alta sociedade paulistana, agora contemplava os corredores fluorescentes com uma mistura de perplexidade e determinação. Quando foi a última vez que ele tinha entrado em um supermercado? 5 anos? 10? Tarefas mundanas como comprar leite ou arroz sempre foram delegadas à sua assistente pessoal ou à sua governanta. O ar-condicionado lhe atingiu o rosto enquanto passava por uma senhora que empurrava um carrinho cheio de verduras. A mulher olhou de soslaio, talvez o reconhecendo, talvez apenas notando o quão deslocado ele parecia, com seu terno de 3 peças cinza chumbo e sapatos italianos que custavam mais que 1 mês de compras de qualquer família normal. Só preciso de café, ele se lembrou. Sua máquina de expresso importada da Itália tinha dado defeito e a cafeteira reserva precisava de café moído, um detalhe que ele tinha esquecido de pedir à sua assistente antes de ela sair de férias. Uma emergência cafeínica que o tinha obrigado a abandonar sua cobertura no centro de São Paulo para se aventurar nessa expedição improvisada. Pietro pegou uma cestinha de compras, não um carrinho, isso seria um exagero, e começou a vagar pelos corredores, procurando por alguma placa que o levasse à seção de café. O supermercado parecia um labirinto feito para confundir forasteiros como ele. Passou por corredores de detergentes, depois de enlatados, depois de bolachas, mas nada de café. Será que eles escondem os produtos básicos de propósito? Ele murmurou para si mesmo, sentindo gotas de suor se formando na testa. O ar-condicionado parecia insuficiente sob as luzes intensas do teto. Depois de 15 minutos de busca infrutífera, um tempo que ele normalmente dedicaria a fechar negócios milionários, Pietro finalmente encontrou o corredor de café. Contemplou a variedade de opções com uma mistura de alívio e uma nova perplexidade. Arábica ou robusta? Torra italiana ou brasileira? Moído para expresso ou para cafeteira comum? Ele pegou 4 pacotes diferentes, incapaz de se decidir, e os colocou na cestinha. Resolveria o dilema em casa, onde poderia pesquisar as diferenças com calma. Com sua missão aparentemente cumprida, Pietro se dirigiu aos caixas. A essa hora do dia, 2 da tarde de uma terça-feira, só havia 3 caixas abertos. Ele se colocou na fila mais curta, atrás de uma mãe com um menininho que não parava de olhar os doces, estrategicamente colocados ao lado do caixa. A caixa atendia com eficiência metódica os clientes à sua frente. Pietro a observou distraidamente, enquanto esperava a sua vez. Ela não parecia ter mais de 25 anos. Tinha o cabelo escuro preso num rabo de cavalo alto e uma expressão de concentração profissional no rosto enquanto passava os produtos e lidava com o dinheiro. Seus movimentos eram rápidos e precisos, como se ela tivesse transformado a rotina em uma forma de arte. Quando chegou a vez dele, Pietro colocou seus 4 pacotes de café na esteira. A caixa, cujo crachá a identificava como Maria, ergueu uma sobrancelha, olhando primeiro para os produtos e depois para ele. Indeciso com o café, ela perguntou, com um tom que Pietro não soube interpretar entre profissional e debochado. Só queria ter opções, ele respondeu, surpreso com a pergunta. Caixas geralmente não falavam com ele em suas raras visitas a lojas. Maria passou os 4 pacotes e então o olhou diretamente. Seus olhos eram de um intenso castanho claro que contrastava com a monotonia do uniforme verde do supermercado. Algo mais? Ou esses R$ 200 de café vão ser suficientes para a sua emergência? A voz dela tinha um tom divertido, que fez Pietro se perguntar se era tão óbvio que ele estava fora de seu elemento. É tudo, ele respondeu, tirando seu cartão de crédito preto do bolso. Maria pegou o cartão, olhou para ele por um segundo a mais do que o necessário e então o olhou de novo. O senhor está perdido ou só não sabe fazer compras sem assistentes, senhor Valente? Ela perguntou com um sorriso que iluminou o rosto dela como um raio de sol entrando num quarto escuro.
Pietro ficou momentaneamente sem palavras. Primeiro, porque ela o tinha reconhecido. Segundo, porque ninguém falava com ele daquele jeito, com aquela mistura de ironia e falta absoluta de reverência por quem ele era. É tão na cara assim? Ele finalmente respondeu, se pegando sorrindo sem perceber. O senhor andou 10 minutos pelos corredores com a cara de um explorador perdido na selva amazônica, ela respondeu, passando o cartão na maquininha. E comprar 4 tipos de café diferentes é basicamente declarar: não faço a menor ideia do que estou fazendo. Uma risada inesperada escapou dos lábios de Pietro. Ele não se lembrava da última vez que alguém tinha zombado dele tão abertamente. Curiosamente, ele não se incomodou. Minha máquina de expresso estragou de manhã, ele explicou, embora não entendesse por que sentia a necessidade de se justificar para uma caixa. Foi uma crise de proporções épicas. Imagino, ela assentiu com falsa seriedade. Uma tragédia digna de novela. O milionário Pietro Valente encarando o horror de preparar o próprio café. A mãe, que estava na fila na frente dele, se virou para olhá-los, de repente interessada ao ouvir o nome de Pietro. Sobreviverei, de alguma forma, ele respondeu, entrando na brincadeira. Embora eu talvez precise de terapia depois da experiência traumática de procurar por café por 15 minutos. Maria lhe devolveu o cartão e a nota fiscal. Os dedos dele se tocaram brevemente, e Pietro sentiu uma inexplicável corrente elétrica percorrer seu braço. Se precisar de instruções para usar uma cafeteira comum, estão na caixa, ela disse, entregando-lhe a sacola com os cafés. Embora talvez o senhor devesse contratar um barista profissional para essa crise, para não ter que encarar o terrível destino de aprender a fazer algo por conta própria. O próximo cliente começava a ficar impaciente atrás de Pietro, mas ele se pegou relutante em terminar a estranha conversa. Você é sempre assim, atrevida com os clientes? Ele perguntou, genuinamente curioso. Só com os que parecem precisar urgentemente que alguém estoure a bolha deles. Ela respondeu com um sorriso que, por alguma razão, fez o coração de Pietro bater um pouco mais rápido. Na próxima vez, experimenta o café brasileiro. É o melhor para iniciantes desesperados. Pietro pegou sua sacola, ciente de que a fila atrás dele estava crescendo. Vou levar a dica em consideração, ele disse, dando um passo para trás. Obrigado pelo conselho e pela experiência humilhante. De nada. Volte sempre, senhor Valente. É sempre um prazer atender os desamparados, ela respondeu, já direcionando sua atenção para o próximo cliente. Pietro saiu do supermercado com um sorriso persistente nos lábios. O sol de São Paulo lhe atingiu com força enquanto caminhava para seu Porsche estacionado por perto. Colocou a sacola de café no banco do passageiro e ficou sentado por um momento no carro, sem dar a partida. O que tinha acabado de acontecer? Ele tinha entrado por café e saído com 4 pacotes diferentes, e a estranha sensação de que tinha acabado de ter a conversa mais honesta que tinha tido em meses, talvez anos. Maria. O crachá dela só dizia isso. Maria, a caixa que o tinha tratado como qualquer outro mortal desorientado, não como o Pietro Valente que aparecia nas revistas rodeado de modelos e celebridades. Ele deu a partida no carro e dirigiu de volta para sua cobertura, mas sua mente continuava naquele supermercado, repassando a conversa, lembrando do sorriso debochado da caixa, daqueles olhos castanhos que pareciam ver através de sua fachada. Enquanto esperava num semáforo, Pietro tomou uma decisão impulsiva. Amanhã ele precisaria comprar mais coisas, muito mais coisas. E por acaso ele visitaria o mesmo supermercado na mesma hora. Seria ridículo inventar uma desculpa para voltar a ver uma caixa que provavelmente já tinha esquecido da sua existência? Com certeza. Ele faria isso de qualquer jeito? Sem dúvida alguma. O semáforo ficou verde e Pietro acelerou em direção ao seu luxuoso apartamento, com a estranha sensação de que algo importante tinha acabado de começar em sua vida. O que o seu círculo social diria se soubessem que Pietro Valente, o solteiro mais cobiçado de São Paulo, estava ansioso para voltar a um supermercado comum só para ver de novo uma caixa com a língua afiada? A ideia o fez sorrir ainda mais enquanto o Porsche deslizava pelas ruas da cidade.
A manhã seguinte amanheceu com um céu paulistano claro, prometendo um dia quente. Pietro contemplou seu reflexo no espelho do banheiro enquanto se barbeava com precisão meticulosa. Seus pensamentos, no entanto, vagavam longe de sua rotina matinal. "O que diabos eu estou fazendo?" ele murmurou para seu reflexo, que lhe devolveu um olhar entre divertido e confuso. Em sua cama repousava uma lista absurdamente longa de compras que ele tinha elaborado na noite anterior, depois de 3 xícaras do café brasileiro. A lista incluía produtos que ele jamais tinha precisado: sabão em pó, papel higiênico, cereal, biscoito de água e sal, massa fresca, molho de tomate caseiro, produtos de limpeza para a casa e uma variedade ridícula de frutas e verduras que ele provavelmente não saberia identificar. Tudo era uma desculpa transparente para voltar ao mercado fresco, para voltar a vê-la. Às 2:00 seu Porsche prateado entrava no estacionamento do supermercado. Pietro pegou um carrinho dessa vez. A lista justificava o upgrade da cestinha e o empurrou com determinação fingida em direção às portas automáticas. Seu coração deu um pulo quando a viu. Maria estava na mesma caixa do dia anterior, seu cabelo preso do mesmo jeito, embora hoje ela usasse pequenos brincos que captavam a luz fluorescente. Pietro começou seu percurso pelos corredores, dessa vez com a vantagem de uma missão clara: encher o carrinho o suficiente para justificar seu retorno sem parecer um completo desesperado. Ele selecionou produtos aleatoriamente, lendo rótulos que ele normalmente ignoraria, comparando marcas de itens que ele nunca usaria. Uma senhora mais velha o observou com curiosidade enquanto ele segurava 2 potes de sabão em pó, estudando-os como se contivessem os segredos do universo. "O verde limpa melhor, meu filho", a mulher comentou com um sorriso amável. "Obrigado", Pietro respondeu, adicionando o verde a seu carrinho já meio cheio de compras desnecessárias. Depois de 45 minutos, tempo que ele tinha se prometido esperar para não parecer ansioso, Pietro dirigiu seu carrinho em direção à caixa onde Maria atendia. Ele se colocou na fila, atrás de 2 pessoas, e esperou, sentindo uma antecipação ridícula. Quando finalmente chegou a vez dele, Maria ergueu o olhar e sua expressão mudou de profissional para surpresa, e depois para um sorriso contido. "Olha só, o explorador voltou", ela comentou enquanto começava a passar os produtos. "O que aconteceu? O café de ontem acabou?" "Eu descobri que minha despensa estava vergonhosamente vazia", Pietro respondeu com uma naturalidade ensaiada. "E seguindo seu sábio conselho sobre o café brasileiro, eu decidi voltar para uma expedição mais completa." Maria observou o conteúdo do carrinho: sabão em pó, verduras variadas, 3 tipos diferentes de massa, produtos de limpeza, biscoitos, cereal e um abacaxi que Pietro tinha escolhido principalmente porque ele não tinha a menor ideia de como cortá-lo. "O senhor sabe o que fazer com tudo isso?", ela perguntou, segurando uma abobrinha com uma expressão cética. "Claro", Pietro mentiu. "Sou um chefe amador." Uma gargalhada escapou dos lábios de Maria, soando como música nos ouvidos de Pietro. "Um chefe que compra massa pré-cozida e molho de tomate de pote?", ela questionou, mostrando-lhe os produtos. "Bem autêntico, senhor Valente." "Pietro?", ele a corrigiu, se surpreendendo. "Me chame de Pietro." Ela o olhou diretamente, seus olhos castanhos o estudando com curiosidade genuína. "Pietro", ela repetiu, provando como o nome dele soava. "Sabe, o senhor não se parece tanto com o Pietro Valente das revistas." "E isso é bom ou ruim?", ele perguntou, genuinamente intrigado. "Ainda não decidi", ela respondeu com um sorriso enigmático, enquanto continuava a passar os produtos. O supermercado estava inusualmente movimentado para uma quarta-feira ao meio-dia. As filas estavam crescendo atrás de Pietro e ele pôde notar como o supervisor de caixas observava com preocupação o aumento de clientes. "Parece que eu escolhi o dia errado para minha aventura culinária", Pietro comentou, observando a situação. Maria assentiu enquanto terminava de passar a compra. "Quarta-feira. Dia de ofertas especiais. Os aposentados vêm em massa." Nesse momento, um cliente na fila ao lado começou a discutir acaloradamente com outro caixa.
Um homem corpulento de meia-idade gesticulava furiosamente, sua voz se elevando acima do burburinho geral. Eu exijo falar com o gerente. Essa oferta estava claramente marcada. O supervisor, um homem magro com óculos e aparência nervosa, se aproximou rapidamente tentando acalmar a situação. Maria observava a cena com a testa franzida enquanto finalizava a transação de Pietro. R$ 234,18, ela anunciou, voltando sua atenção para ele. Uma fortuna para alimentos que o senhor provavelmente não vai saber cozinhar. Pietro lhe entregou seu cartão, sorrindo. Eu sempre posso procurar por tutoriais no YouTube. A discussão na caixa vizinha se intensificou. O cliente furioso agora ameaçava chamar a polícia, enquanto o supervisor parecia prestes a desmaiar. É o terceiro essa semana, Maria murmurou, olhando preocupada para seu colega. O João é novo, está aqui há só um mês. O cliente bateu no balcão com o punho, fazendo várias pessoas se assustarem. Deviam demitir incompetentes como você, ele gritou para o jovem caixa, que parecia mortificado. Algo mudou na expressão de Pietro. Sem pensar duas vezes, ele pegou seu cartão e contornou o caixa. Com licença, ele interveio com voz firme, se colocando ao lado do supervisor. Qual é o problema exatamente? O homem olhou para ele com irritação. E quem diabos é você? Alguém que prefere conversas civilizadas, Pietro respondeu com a calma que ele tinha aperfeiçoado em 1000 negociações tensas. Talvez eu possa ajudar a resolver isso. Maria observava a cena com assombro. Em menos de 5 minutos, Pietro tinha conseguido acalmar o cliente furioso, esclarecer o mal-entendido sobre uma oferta mal sinalizada e fazer o supervisor respirar de novo normalmente. Quando ele voltou para a caixa de Maria para pegar suas compras, ela o olhava com uma expressão completamente nova. Isso foi inesperado, ela comentou enquanto lhe entregava as sacolas. O quê? Pietro perguntou genuinamente confuso. Ver o playboy milionário defendendo um caixa de supermercado, ela respondeu abaixando a voz. Não se encaixa no seu perfil da mídia. Pietro deu de ombros, de repente desconfortável com o olhar dela. As manchetes raramente contam a história toda. O supervisor se aproximou ainda agitado, mas visivelmente agradecido. Senhor, muito obrigado pela sua ajuda. Estamos com falta de pessoal hoje e as coisas ficaram complicadas. Seria possível... Ele olhou para Pietro e depois para a fila crescente atrás dele. O senhor poderia nos ajudar no caixa por alguns minutos? Só até o colega da Maria chegar. Ela pode te mostrar o básico. Pietro piscou, pego completamente de surpresa. Eu não sei como... É fácil, Maria o interrompeu com um sorriso travesso. Se um milionário consegue comprar o próprio café, com certeza ele pode aprender a usar uma caixa registradora, né? Os olhares deles se encontraram, um desafio implícito flutuando entre eles. Meia hora, Pietro concordou, tirando o casaco e arregaçando as mangas da camisa. E assim foi como Pietro Valente, CEO da Valente Enterprises, se encontrou aprendendo a passar produtos ao lado de Maria, as mãos deles, ocasionalmente se tocando, enquanto ela lhe mostrava os códigos e os atalhos do sistema. Agora eu entendo por que o senhor comprou essas coisas absurdas, ela sussurrou entre clientes, o hálito dela quente perto do ouvido dele. Era tudo uma desculpa para voltar, não era? Pietro sentiu um calor subir pelo seu pescoço. É tão na cara assim. O sorriso de Maria iluminou todo o rosto dela. Transparente como cristal, ela respondeu. Mas fico feliz que o senhor tenha voltado. Quando o colega finalmente chegou, Pietro tinha o cabelo bagunçado, a camisa amassada e um sorriso que ele não tinha mostrado em nenhuma de suas fotos de revista. Eu te devo uma, ele disse enquanto pegava suas compras, agora divididas em várias sacolas. Então me pague um lanche, Maria respondeu espontaneamente, surpreendendo até a si mesma. Pietro olhou para ela, momentaneamente sem palavras. Então, lembrando-se de algo, ele pegou um convite do bolso de dentro do casaco. Amanhã. Jantar beneficente no Museu do Ipiranga. Com uma condição, ele adicionou, entregando-lhe o elegante cartão dourado. Que você me prometa ser tão brutalmente honesta lá quanto você é aqui. Maria pegou o convite, os dedos dele se tocando de novo com aquela estranha eletricidade.
O senhor está me convidando para um evento da alta sociedade como agradecimento por me deixar brincar de caixa? Pietro sorriu, um gesto genuíno que transformava completamente o rosto dele. Eu estou colocando como um jeito de retribuir o favor, ele respondeu. Você me mostrou o seu mundo. Deixe-me mostrar um pouco do meu. Maria olhou para o convite, hesitando. O turno dela tinha acabado, mas novos clientes esperavam para ser atendidos. O que você diz? Pietro insistiu. Aceita. O Museu do Ipiranga brilhava sob as luzes douradas que iluminavam sua fachada neoclássica. Carros de luxo paravam um após o outro em frente à entrada, onde fotógrafos capturavam a chegada dos convidados para o jantar beneficente anual da Fundação Esperança, um dos eventos mais exclusivos do calendário social paulistano. Maria contemplou o majestoso edifício do interior do táxi, sentindo sua barriga se contrair com uma mistura de antecipação e nervosismo. Ela tinha dito sim ao convite de Pietro depois de vários minutos de dúvida, incapaz de resistir à curiosidade de conhecer aquele mundo tão diferente do seu. São R$ 35,25, senhorita, o taxista anunciou, interrompendo seus pensamentos. Maria pagou e saiu do veículo imediatamente consciente de seu vestido bordô de corte simples, mas elegante, o único traje formal que ela tinha, comprado há 2 anos para o casamento de sua prima. Ela o tinha combinado com brincos de prata herdados de sua avó e uma maquiagem mais elaborada do que seu habitual brilho labial e rímel. Os seguranças a observaram com expressões neutras enquanto ela mostrava o convite dourado. Um deles checou o nome dela em um tablet e assentiu, permitindo que ela passasse. O saguão do museu a recebeu com sua arquitetura imponente, mármores polidos e uma escadaria que parecia saída de um conto de fadas. Maria subiu os degraus, seguindo o burburinho de conversas e o tilintar de taças que vinha do salão principal. Ao entrar, o brilho de lustres de cristal, vestidos de alta costura e joias deslumbrantes, quase a fez piscar. Garçons com bandejas de champanhe circulavam entre grupos de pessoas que riam com aquela discrição estudada de quem está acostumado a ambientes exclusivos. Maria parou no batente, de repente consciente de sua solidão naquele oceano de riqueza. Onde estava Pietro? A possibilidade de que aquilo fosse algum tipo de piada cruel passou pela sua mente como um relâmpago de insegurança. Você veio. A voz familiar às costas dela a fez se virar. Pietro estava ali, vestindo um smoking preto perfeitamente cortado, que acentuava seus ombros largos e sua postura elegante. Seu cabelo escuro, normalmente perfeito, parecia ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão por ele várias vezes, um gesto nervoso que contradizia sua aparente segurança. Eu prometi que viria, Maria respondeu, encontrando sua voz. Embora eu admita que quase desisti umas 17 vezes. O sorriso de Pietro iluminou o rosto dele, transformando sua atração formal em algo mais caloroso, mais acessível. Fico feliz que você tenha perseverado, ele disse, oferecendo o braço. Me permite te dar um tour pelo meu mundo como eu prometi? Maria aceitou o braço oferecido, sentindo a firmeza do músculo dele sob o tecido fino do smoking. Por onde a gente começa? Pela galera que finge que não está me observando agora, ou pelos que estão me olhando como um espécime exótico? Pietro soltou uma risada genuína, que fez várias cabeças se virarem para eles. Vamos começar pegando uma bebida para você, ele sugeriu, guiando-a em direção a um garçom. O champanhe francês faz os olhares indiscretos serem mais toleráveis. Durante a hora seguinte, Pietro a apresentou a diversos grupos, empresários com conversas sobre fusões e aquisições, mulheres elegantes que falavam de eventos sociais e obras de caridade. Um ministro que parecia genuinamente interessado nas opiniões de Maria sobre a economia local. Como você conheceu o nosso esquivo Pietro? Perguntou uma mulher loira com um vestido prateado que provavelmente custava mais que o aluguel anual do apartamento de Maria. No supermercado, Maria respondeu com absoluta sinceridade. Ele estava completamente perdido procurando café. A mulher piscou momentaneamente confusa e então soltou uma risada artificial.
Que engraçado. Você tem um ótimo senso de humor. Não é brincadeira, Pietro interveio, os olhos dele fixos em Maria com uma expressão indecifrável. Maria me salvou de uma crise cafeínica e me ensinou a diferença entre arábica e robusta. O grupo trocou olhares confusos, claramente esperando a história verdadeira. Pietro simplesmente sorriu e guiou Maria em direção à sacada, onde o ar fresco da noite paulistana oferecia um alívio do calor do salão. Você os deixou totalmente confusos, ela comentou, se apoiando no parapeito de pedra. A Verônica está há 3 anos tentando fazer com que o senhor a convide para jantar. Maria contemplou as luzes da cidade que se estendiam abaixo deles como um manto de estrelas terrestres. Por que você me convidou? Ela perguntou diretamente, se virando para encará-lo. Tem pelo menos 20 mulheres lá dentro que se encaixariam melhor nesse cenário. Pietro ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse considerando a pergunta seriamente. Porque quando você me olha, você não vê o Pietro Valente das revistas. Ele finalmente respondeu. Você vê o idiota perdido no corredor de café. A honestidade na voz dele fez Maria sentir um calor se expandindo em seu peito. E isso é bom? É um alívio, ele admitiu. Você não pode imaginar o quão cansativo é ser sempre o Pietro Valente que todos esperam. Um grupo de modelos passou por eles, as risadas delas cristalinas chamando a atenção de Pietro momentaneamente. Uma delas, uma mulher impressionante de pernas infinitas, lhe dedicou um olhar significativo. Suas admiradoras estão te chamando, Maria observou, sentindo uma pontada inesperada de algo que ela se recusou a identificar como ciúmes. Eu costumava me interessar por elas, Pietro confessou, voltando sua atenção completamente para ela. Agora elas me parecem previsíveis. Um fotógrafo se aproximou, capturando o momento sem aviso prévio. O flash iluminou brevemente os rostos deles. Amanhã você vai estar em todas as revistas de fofoca, Pietro avisou. Te incomoda? Maria deu de ombros com um sorriso despreocupado. Contanto que eles não me façam a caixa do ano por domesticar o solteiro mais cobiçado de São Paulo, Pietro soltou uma gargalhada que reverberou no ar noturno. Nesse momento, um homem mais velho com aparência distinta se aproximou deles. Pietro, filho, precisamos da sua presença para o discurso de abertura, ele anunciou com um tom formal. Já vou, Alberto, Pietro respondeu antes de se virar para Maria. O dever me chama, você fica bem por alguns minutos? Vai, ela o encorajou. Eu prometo não roubar as colheres de prata enquanto você não está. Pietro se afastou com Alberto, mas não antes de lhe dar um último olhar que continha algo novo. Algo que fez o coração de Maria bater com mais força. Enquanto observava Pietro subir ao palco, Maria notou como sua postura mudava sutilmente. O homem relaxado que tinha estado ao lado dela se transformou num empresário seguro e carismático que aparecia nas capas. O discurso dele sobre a importância de apoiar causas beneficentes soava sincero, mas havia algo nos olhos dele quando ele percorria a plateia. Uma busca que só terminava ao encontrá-la no meio da multidão. Após os aplausos, Pietro foi imediatamente cercado por pessoas importantes que exigiam a atenção dele. Maria decidiu explorar o salão por conta própria, parando em frente a uma pintura antiga que mostrava o centro de São Paulo, em outro século. É raro encontrar alguém que aprecie arte nessas festas, uma voz feminina comentou ao lado dela. Normalmente todo mundo está muito ocupado fazendo networking. Maria se virou para se deparar com uma mulher mais velha, elegantemente vestida, com olhos amáveis. A história de São Paulo sempre me fascinou, Maria respondeu. Sou Helena Valente, a mulher se apresentou. A mãe do Pietro. Maria sentiu que seu coração deu um pulo. Maria Silva, ela conseguiu responder. Um prazer conhecê-la. Os olhos de Helena, idênticos aos de seu filho, a estudaram com interesse. Então você é a mulher misteriosa que conseguiu fazer com que meu filho desmarcasse meia dúzia de compromissos essa semana. Ela comentou com um sorriso caloroso. Deve ter algo de especial em você. Antes que Maria pudesse responder, Pietro apareceu ao lado delas, uma expressão de leve alarme no rosto. Vejo que você já conheceu minha mãe, ele disse,
olhando alternadamente para as duas mulheres. Nós estávamos tendo uma conversa fascinante sobre arte. Helena respondeu com um tom inocente. E sobre o quão inusitadamente distraído você tem estado ultimamente. Pietro passou uma mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que Maria estava começando a reconhecer. Mãe, a senhora me permite roubar a Maria por alguns minutos? Eu queria mostrar a sacada para ela antes do jantar. Helena assentiu com um sorriso conhecedor. Claro. Maria, foi um prazer. Espero que a gente possa continuar nossa conversa durante o jantar. Enquanto Pietro a guiava em direção a uma escadaria lateral, Maria não pôde deixar de notar a tensão na mandíbula dele. Sua mãe parece adorável, ela comentou, tentando aliviar o clima. Ela é uma especialista em fazer perguntas incômodas, ele respondeu, embora com um sorriso afetuoso. Espero que ela não tenha te interrogado demais. A sacada estava deserta, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo iluminada sob o céu noturno. Pietro parou, se virando para ela com uma expressão subitamente séria. Você está se divertindo? Ele perguntou com um tom que sugeria que a resposta realmente importava para ele. É outro mundo, Maria respondeu honestamente. Fascinante, brilhante, mas o quê? Um pouco vazio, você não acha? Todas essas conversas parecem roteiros ensaiados. Pietro olhou para ela com intensidade, como se estivesse vendo algo extraordinário. Você é a primeira pessoa que tem a coragem de dizer o que todos nós pensamos. Ele murmurou, dando um passo para perto dela. O ar entre eles pareceu se carregar de eletricidade. Maria podia sentir o perfume dele, uma mistura sofisticada de madeira e especiarias. Foi por isso que você me convidou. Para ter alguém que dissesse verdades incômodas. Pietro negou lentamente com a cabeça, o olhar dele fixo nos lábios dela. Eu te convidei porque desde que você me chamou de milionário perdido, eu não consigo parar de pensar em você. O coração de Maria deu um pulo. A distância entre eles se reduzia milímetro por milímetro. Pietro, ela começou, a voz dela quase um sussurro. Isso... Um comentário sarcástico se formou em sua mente, sua habitual defesa contra a vulnerabilidade, mas ficou preso em sua garganta quando os dedos de Pietro tocaram suavemente sua bochecha. Isso o quê? Ele perguntou, o hálito quente dele se misturando com o dela. Maria olhou para os olhos dele, encontrando neles algo que ela nunca tinha visto nas fotografias das revistas. Uma honestidade crua, uma vontade genuína. Isso poderia ser um terrível erro, ela murmurou, embora seu corpo se inclinasse imperceptivelmente em direção a ele. Os lábios de Pietro estavam a um suspiro de distância quando uma voz interrompeu o momento. Pietro, aí está você. O embaixador italiano está perguntando por você. A mágica se quebrou. Pietro fechou os olhos brevemente, como se estivesse reunindo paciência, antes de se afastar e se virar para o recém-chegado. Maria respirou fundo, tentando acalmar seu coração disparado. O que tinha acabado de acontecer? Ela realmente tinha estado prestes a beijar Pietro Valente, o homem cuja vida era tão diametralmente oposta à sua. Enquanto Pietro trocava algumas palavras com o homem, Maria observou o perfil dele recortado contra as luzes da cidade. Nesse instante, ele disse algo que fez o outro homem rir, mas os olhos dele se desviaram para ela, transmitindo uma mensagem silenciosa que parecia dizer: isso não acabou. E Maria, para sua própria surpresa, descobriu que ela não queria que acabasse. 3 dias tinham se passado desde o jantar. 3 dias em que Maria tinha revivido aquele momento na sacada todas as noites antes de dormir. O quase beijo, a intensidade nos olhos de Pietro, a eletricidade entre os corpos deles. 3 dias sem notícias dele. A revista que uma cliente tinha deixado sobre o balcão mostrava na capa uma fotografia de Pietro ao lado de uma manchete sensacionalista. Novo romance do solteiro de ouro. Na imagem, os dois conversavam na sacada do Museu do Ipiranga, os rostos deles próximos, uma cumplicidade evidente entre eles. Maria empurrou a revista para o lado e continuou a passar os produtos, tentando ignorar os olhares curiosos de seus colegas. O boato tinha se espalhado como fogo por todo o supermercado.
A Caixa que tinha ido a um evento com Pietro Valente. Seu príncipe não apareceu hoje também. A Lúcia, colega dela do caixa ao lado, comentou durante um momento de calma. Talvez o encanto tenha se quebrado à meia-noite. Ele não é meu príncipe, Maria respondeu, reorganizando as sacolas sob seu balcão. Foi só um evento, nada mais. Lúcia ergueu uma sobrancelha com ceticismo. As fotos nas revistas contam outra história. Maria estava formulando uma resposta cortante quando o celular dela vibrou no bolso do uniforme. Uma mensagem de um número desconhecido. Você pode sair por 5 minutos? Estou no estacionamento. Pietro. O coração dela deu um pulo. Ela olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para o seu descanso oficial. Eu preciso ir para o meu descanso agora, ela disse para a Lúcia, tirando o crachá. Você pode me cobrir? Sem esperar por uma resposta, Maria atravessou as portas dos fundos do supermercado em direção ao estacionamento dos funcionários. O Porsche prateado parecia absurdamente fora de lugar entre os carros modestos. Pietro estava encostado no capô, vestindo uma calça jeans escura e uma camisa casual que ainda assim gritava designer italiano. Ao vê-la, ele se endireitou com um sorriso que não alcançava completamente os olhos dele. 3 dias, Maria disse como cumprimento, cruzando os braços. O seu café acabou de novo? A tensão nos ombros de Pietro se suavizou ligeiramente com o tom sarcástico dela. Eu tive que voar para Milão para uma reunião de emergência, ele explicou, dando um passo em direção a ela. A expansão da empresa, surgiram complicações. E os celulares não funcionam na Itália? Pietro passou uma mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que agora ela reconhecia tão bem. Eu queria falar com você pessoalmente, ele respondeu, sobre o que quase aconteceu na sacada. O ar entre eles se carregou instantaneamente com a memória daquele momento. Não tem nada para explicar, Maria respondeu, levantando ligeiramente o queixo. Foi o clima, o champanhe, coisas que acontecem. Não, Pietro a interrompeu com firmeza. Não foi o champanhe, nem o clima. Ele deu outro passo em direção a ela, invadindo sutilmente o espaço pessoal dela. O que quase aconteceu lá, ele continuou, a voz dele baixando para um tom mais íntimo. É algo que eu tenho imaginado desde que você me chamou de milionário perdido na fila do supermercado. Maria sentiu um calor se expandindo de seu peito até suas bochechas. A intensidade no olhar de Pietro era quase palpável. Isso é loucura, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Nossos mundos não poderiam ser mais diferentes. Talvez seja por isso que funciona, ele respondeu. Você vê através das aparências, Maria. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Um caminhão de entregas entrou no estacionamento, quebrando momentaneamente a bolha que os envolvia. Maria deu um passo para trás, de repente consciente de que ela ainda estava usando seu uniforme verde de supermercado. O que você quer, Pietro? Uma aventura exótica com a garota do supermercado? Algo para chocar seus amigos da alta sociedade? A pergunta flutuou entre eles, carregada de vulnerabilidades não expressas. Pietro permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pesando cuidadosamente as palavras. Eu quero te conhecer, ele finalmente respondeu. Não a Caixa sarcástica, nem a mulher deslumbrante do evento. Você, Maria, a pessoa que está por trás dessas fachadas. A sinceridade na voz dele a desarmou momentaneamente. Eu tenho que voltar para o trabalho, ela disse, recuando outro passo. Meu descanso não é oficial. Pietro assentiu, respeitando a retirada dela sem persegui-la. Eu posso te pagar um jantar hoje à noite? Ele perguntou. Um lugar tranquilo, sem fotógrafos nem expectativas. Maria hesitou, consciente da encruzilhada à sua frente. Aquilo seria a decisão que mudaria o curso de sua vida ou simplesmente o prelúdio de uma desilusão? Está bem, ela finalmente aceitou, mas com uma condição: nada de lugares exclusivos ou luxuosos. O sorriso de Pietro se alargou, iluminando genuinamente o rosto dele. Eu conheço o lugar perfeito, ele respondeu. Passo para te pegar às 8. O lugar perfeito acabou sendo uma pequena cantina italiana no bairro da Bela Vista.
Um restaurante familiar com toalhas de mesa xadrez e velas pingando em garrafas de vinho vazias. O dono, um italiano de meia-idade, cumprimentou Pietro com um abraço afetuoso, falando com ele em italiano rápido. Eu venho aqui desde que eu era estudante, Pietro explicou, enquanto os guiavam para uma mesa discreta no canto. O Marco foi o chefe da minha família por anos antes de abrir este lugar. É uma das poucas ligações que eu mantenho com minha vida antes de todo o circo da mídia. Maria observou o lugar com novos olhos, descobrindo essa faceta inesperada de Pietro. Então existiu um antes, ela comentou, enquanto desdobrava o guardanapo de tecido em seu colo. Às vezes parece que você nasceu já como o magnata das capas. Pietro sorriu com um toque de melancolia. Eu estudei economia como qualquer outro estudante, ele respondeu, servindo vinho tinto nas 2 taças. Eu dividia um apartamento, comia macarrão 5 dias por semana e andava de metrô. O que mudou? Maria perguntou, genuinamente intrigada. A expressão de Pietro se obscureceu sutilmente. Meu pai faleceu de repente quando eu tinha 23 anos, ele respondeu depois de um momento. De um dia para o outro, eu passei de um estudante com planos de trabalhar em banco de investimentos para herdar um império empresarial. Maria ficou em silêncio, percebendo o peso emocional por trás daquelas palavras. Eu não estava preparado, Pietro continuou, girando suavemente a taça entre os dedos. Mas todo mundo esperava que eu estivesse. A diretoria, os acionistas, a mídia. Então eu me tornei o que eles precisavam que eu fosse. O Pietro Valente das revistas, Maria completou em voz baixa. Ele assentiu, encontrando o olhar dela. Uma versão mais segura, mais brilhante, mais inacessível de mim mesmo, ele admitiu. Tão convincente que às vezes eu esqueço quem eu era antes. A garçonete chegou com os aperitivos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando eles ficaram sozinhos de novo, Maria tomou um gole de vinho, reunindo coragem. E quem é você de verdade, Pietro Valente? Ela perguntou. Por baixo de todos os ternos perfeitos e os sorrisos ensaiados. Pietro olhou para ela com intensidade, como se ninguém tivesse feito essa pergunta para ele em anos. Estou tentando me lembrar, ele respondeu com uma honestidade crua, e eu acho que você me ajuda a fazer isso. O jantar se passou entre confidências e risadas, descobrindo coincidências inesperadas. Os dois amavam o cinema clássico italiano, detestavam pretensão intelectual e tinham sonhado em visitar o Japão. Com cada história compartilhada, com cada preferência revelada, o abismo entre os mundos deles parecia se estreitar. Enquanto caminhavam depois pelas ruas de paralelepípedos do bairro, as mãos dele se tocaram acidentalmente. Pietro entrelaçou os dedos dele com os dela em um gesto tão natural quanto respirar. Sabe o que é mais absurdo? Maria comentou, olhando para as mãos deles juntas. É que isso, seja lá o que for que está acontecendo entre a gente, tem data para acabar. Pietro parou, se virando para olhá-la diretamente. Por que você diz isso? Porque é a verdade, ela respondeu com a franqueza que a caracterizava. Sua vida é cheia de modelos internacionais e herdeiras sofisticadas. Eu passo produtos no caixa por 8 horas por dia e moro em um apartamento onde o elevador funciona só quando quer. Pietro deu um passo em direção a ela, os olhos dele refletindo a luz dos postes. Eu não me importo onde você mora, nem o que você faz para viver, ele disse com voz firme. Eu me importo com o que eu sinto quando eu estou com você. E como você se sente? Maria perguntou, a voz dela quase um sussurro. Vivo, ele respondeu simplesmente. Pela primeira vez em anos, completamente vivo. A distância entre eles se reduziu milímetro por milímetro. Maria podia sentir o calor da respiração dele, perceber o cheiro do pós-barba misturado com o do vinho compartilhado. Dessa vez, não haveria interrupções. Não haveria embaixadores nem compromissos sociais. Apenas os dois, sob o céu estrelado de São Paulo. Mas quando os lábios deles estavam prestes a se encontrar, Maria colocou uma mão no peito dele, parando o momento. Eu não vou ser só mais uma história passageira na sua lista de modelos, Pietro. Ela avisou, a voz dela misturando vulnerabilidade e determinação. Eu não posso me permitir isso.
A mão de Pietro se levantou para acariciar suavemente a bochecha dela. "O que te faz pensar que para mim isso é algo passageiro?" ele perguntou. Os olhos dele procurando respostas nos dela. Maria sustentou o olhar dele, enfrentando seus próprios medos naqueles olhos que tinham começado a significar demais para ela. "Porque sempre é para homens como você", ela respondeu com uma honestidade dolorosa. "E porque eu não tenho certeza se eu me encaixo no seu mundo, nem você no meu." A vulnerabilidade na voz dela surpreendeu até a própria Maria. Pietro permaneceu em silêncio, acariciando suavemente a bochecha dela com o polegar. A tensão do momento suspensa entre eles, como um cristal delicado prestes a se quebrar. A noite paulistana os envolvia em seu manto estrelado, testemunha silenciosa daquele momento suspenso entre dois mundos. A mão de Pietro continuava acariciando suavemente a bochecha de Maria, como se estivesse tentando memorizar cada centímetro de sua pele. "Como eu posso te provar que isso não é passageiro para mim?" ele perguntou finalmente, a voz dele se tornando um sussurro íntimo que pareceu dançar entre eles. Maria fechou os olhos brevemente, lutando contra o turbilhão de emoções contraditórias que a invadia. Ela queria acreditar nele, mas o medo de se tornar uma anedota a mais na vida do empresário a segurava. "Não se trata de demonstrações, Pietro", ela respondeu, abrindo os olhos para se encontrar com o olhar intenso dele. "Se trata de realidade. Sua vida e a minha são como planetas em órbitas diferentes." Pietro negou suavemente com a cabeça, sem afastar a mão dele da bochecha dela. "As órbitas podem mudar", ele murmurou. "Os planetas podem se encontrar." "A que custo?" Maria questionou, seu pragmatismo natural emergindo como escudo. "Quanto tempo se passaria antes que você se cansasse do meu mundo comum? Antes que eu me sentisse sufocada no seu?" Um grupo de jovens passou por eles, rindo alto, quebrando momentaneamente a bolha íntima que os envolvia. Pietro esperou pacientemente que eles se afastassem, sem soltar a mão de Maria que ele ainda segurava. "Eu proponho uma coisa", ele disse finalmente. "Não vamos pensar em mundos diferentes, nem em futuros hipotéticos, só neste momento, aqui e agora." Um sorriso triste se formou nos lábios de Maria. "Os momentos se tornam dias, os dias em semanas, e eu prefiro viver cada um deles com você do que me perguntar o que teria acontecido se eu não tivesse tentado isso", ele completou. Algo na determinação tranquila da voz dele fez com que as defesas de Maria começassem a se quebrar. Não era a insistência de um homem acostumado a conseguir o que queria, mas a honestidade vulnerável de alguém disposto a arriscar tudo. "E se a gente se machucar?", ela perguntou num sussurro. Pietro entrelaçou os dedos dele com mais firmeza nos dela. "A vida machuca de qualquer jeito", ele respondeu com uma sabedoria que surpreendeu Maria. "Pelo menos que seja por algo que valha a pena." A brisa noturna brincou com uma mecha rebelde do cabelo de Maria, e Pietro a afastou delicadamente, tocando a têmpora dela em uma carícia que enviou arrepios por toda a sua espinha. "Um passo de cada vez", ele propôs. Sem expectativas, sem rótulos. Apenas a gente descobrindo isso, seja lá o que for. Maria o observou em silêncio, admirando a vulnerabilidade que agora ela via nos olhos dele, tão diferente da imagem pública do magnata inacessível. Esse Pietro, o que tremia ligeiramente enquanto esperava a resposta dela, era real. Tão real quanto o batimento disparado do seu próprio coração. Um passo de cada vez. Ela finalmente aceitou. O sorriso que iluminou o rosto de Pietro foi como o nascer do sol depois de uma noite tempestuosa. Maria sentiu que algo se derretia dentro dela, uma barreira de gelo que ela tinha mantido ao redor de seu coração sem nem mesmo perceber. A distância entre eles se desvaneceu como neblina sob o sol. O primeiro toque dos lábios deles foi hesitante, quase reverente. Um contato leve que ainda assim enviou ondas de eletricidade por todo o corpo de Maria. As mãos dela encontraram o caminho até a nuca de Pietro, entrelaçando os dedos no cabelo dele, enquanto as dele deslizavam até a cintura dela, puxando-a para mais perto. O segundo beijo foi menos cauteloso, mais faminto.
Uma exploração mútua que parecia querer recuperar todo o tempo perdido em dúvidas. Maria sentiu que o seu mundo se reduzia àquele ponto de contato, a dança cadenciada dos lábios dele se encontrando, se separando e voltando a se procurar com uma urgência crescente. Quando eles finalmente se separaram, os dois respiravam com dificuldade. Pietro apoiou a testa dele na dela, mantendo os olhos fechados, como se estivesse tentando gravar cada sensação em sua memória. Valeu a pena esperar, ele murmurou, abrindo os olhos para se encontrar com o olhar de Maria, agora brilhando com uma nova luz. Ela sorriu, sentindo uma liberdade inebriante se expandindo em seu peito. Não foi ruim para um milionário perdido, ela brincou, provocando uma risada genuína em Pietro. O caminho de volta para o apartamento de Maria se tornou uma dança entre conversas profundas e intervalos de silêncio cúmplice, salpicados de beijos roubados em cantos escuros, como adolescentes descobrindo o primeiro amor. A noite paulistana parecia pertencer exclusivamente a eles, um cenário perfeito para o nascimento de algo que nenhum dos dois ainda se atrevia a dar um nome. Em frente ao edifício modesto onde Maria morava, Pietro a beijou de novo, dessa vez com uma doçura que fez com que os joelhos dela ameaçassem falhar. "Eu posso te ver amanhã?" ele perguntou quando eles se separaram, um toque de vulnerabilidade na voz dele que contrastava com sua habitual segurança. Maria assentiu, incapaz de negar o que agora queimava dentro dela. "Eu trabalho de manhã", ela respondeu. "Saio às 4. Eu estarei esperando", Pietro prometeu, roubando um último beijo dela antes que ela desaparecesse atrás da porta. A semana seguinte se passou como um sonho febril para Maria. Toda tarde depois de seu turno, Pietro a esperava, às vezes em seu Porsche, outras vezes a surpreendendo dentro do supermercado, fingindo interesse em produtos aleatórios que ele depois abandonava no caixa para sair com ela. Juntos eles exploraram uma São Paulo que nenhum dos dois realmente conhecia. Pequenos cafés escondidos em becos estreitos, sebos onde Pietro comprou edições antigas de livros que os dois amavam, um show improvisado de jazz em um porão do bairro da Bela Vista. Em cada novo cenário, Maria descobria facetas diferentes de Pietro, camadas de sua personalidade que tinham permanecido escondidas sob a fachada do empresário implacável. Uma tarde, enquanto dividiam um sorvete em um banco do Parque Ibirapuera, Maria notou dois homens com câmeras os fotografando discretamente à distância. "Temos companhia", ela apontou discretamente. Pietro seguiu o olhar dela e suspirou, uma sombra cruzando momentaneamente o rosto dele. "Desculpa", ele se desculpou. "Eu deveria ter previsto isso. Minha vida pública." Maria o silenciou com um beijo impulsivo que surpreendeu os dois. "Que eles tirem boas fotos, pelo menos." Ela brincou ao se separar, embora uma parte dela se perguntasse se ela estava preparada para se tornar objeto de interesse da mídia. Naquela noite, Pietro a levou para sua cobertura pela primeira vez. O espaço era impressionante, mas surpreendentemente acolhedor, com estantes cheias de livros, obras de arte contemporânea e uma sacada com vistas panorâmicas da cidade. "Eu esperava mais mármore e menos personalidade", Maria comentou enquanto percorria a sala, observando as fotografias emolduradas. Pietro adolescente com seus pais, Pietro em sua formatura na faculdade, Pietro escalando uma montanha. Ele sorriu, seguindo-a com o olhar enquanto preparava 2 taças de vinho. Decepcionada com a falta de luxo, gratamente surpresa, ela corrigiu, aceitando a taça que ele lhe oferecia. "Se parece mais com você, com o seu verdadeiro você." Os olhares dele se encontraram sobre a borda das taças, uma corrente elétrica familiar fluindo entre eles. A taça de Maria encontrou seu caminho até a mesa mais próxima, seguida rapidamente pela de Pietro. O primeiro beijo na intimidade da casa dele teve um sabor diferente, mais intenso, mais carregado de promessas tácitas. As mãos de Pietro deslizaram pelas costas de Maria, puxando-a para perto dele, como se ele quisesse fundir os corpos deles. Ela respondeu com o mesmo fervor, permitindo que os dedos dela explorassem a firmeza dos ombros dele, a textura do cabelo dele.
Quando Pietro a pegou no colo para levá-la em direção ao quarto, Maria teve um momento de clareza cristalina no meio da névoa de desejo. Isso mudaria tudo. Não haveria volta. "Você tem certeza?" ele perguntou, parando no batente do quarto, a respiração dele ofegante, os olhos dele procurando por uma confirmação nos dela. Maria acariciou o rosto dele, se maravilhando com a consideração desse homem, que poderia ter qualquer mulher, mas a olhava como se ela fosse a única estrela em seu firmamento. "Eu nunca estive mais certa de nada", ela respondeu com voz firme. O quarto os recebeu com a luz prateada da lua se filtrando pelas janelas. Pietro a colocou com delicadeza sobre a cama, como se ele estivesse com medo de que ela pudesse se quebrar. Maria o puxou para perto dela, decidida a provar para ele que ela não era frágil, que o desejo dela era igual ao dele. O que se seguiu foi uma dança de descoberta mútua, de carícias hesitantes que se tornaram mais audaciosas, de sussurros que se transformaram em gemidos abafados. Os corpos deles encontraram um ritmo próprio, como se eles se conhecessem desde sempre, como se eles tivessem sido feitos para aquele encontro. Depois, deitados entre lençóis amassados, a respiração de Pietro acariciando suavemente o cabelo de Maria, uma paz desconhecida os envolveu. O silêncio entre eles era confortável, cheio de significados não expressos, mas entendidos. "No que você está pensando?" Pietro perguntou finalmente, traçando padrões invisíveis sobre a pele nua do ombro dela. Maria contemplou o teto, tentando organizar o turbilhão de emoções que a atravessava. "No quão rápido a vida muda", ela respondeu honestamente. "2 semanas atrás, minha maior preocupação era pegar o turno da manhã para poder dormir mais." Pietro sorriu contra o cabelo dela. "E agora?" Maria se virou para olhá-lo diretamente, a vulnerabilidade nua nos olhos dela. "Agora eu me preocupo em estar me apaixonando rápido demais, fundo demais", ela confessou. "E que tudo isso possa ser um erro." A confissão de Maria ficou suspensa no ar do quarto como uma frágil bolha de sabão. Pietro se levantou ligeiramente, se apoiando em um cotovelo para olhá-la diretamente. A expressão dele uma mistura de vulnerabilidade e determinação. "Um erro", ele repetiu suavemente. "É assim que você se sente?" Maria contemplou o rosto do homem que tinha transformado a vida dela em apenas algumas semanas. A luz tênue da lua desenhava sombras sobre os traços dele, destacando a intensidade do olhar dele. "Eu me sinto aterrorizada", ela admitiu finalmente. "Como se eu estivesse em queda livre, sem paraquedas nem rede de segurança." Pietro estendeu a mão para acariciar a curva da bochecha dela com uma delicadeza que contrastava com a força que Maria sabia que ele possuía. "Eu também estou com medo", ele confessou, a surpreendendo. "Eu nunca tinha sentido isso por ninguém. É como descobrir um novo continente sem mapas nem bússola." Maria fechou os olhos brevemente, se deixando ser envolvida pela carícia. "Nós somos tão diferentes, Pietro. Suas reuniões com embaixadores, meus turnos passando produtos no caixa. Como a gente se encaixa na vida um do outro." Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos dele com uma intimidade que transcendia o físico. "Talvez não se trate de se encaixar em vidas que já existem", ele sugeriu, "mas sim de criar algo novo juntos." A ideia flutuou entre eles, tão aterrorizante quanto sedutora. Maria abriu os olhos, se encontrando com o olhar de Pietro, tão perto que ela podia distinguir os pontinhos dourados na íris castanha dele. "Soa lindo na teoria", ela respondeu. "Mas a realidade é mais complicada. Seu trabalho, seus compromissos sociais." "Podem se adaptar", ele a interrompeu com suavidade. "Eles já estão se adaptando. Você notou que eu cancelei a viagem para Nova York semana passada?" Maria piscou, surpresa. "O Congresso Econômico? Por que você não me contou?" Pietro deu de ombros um gesto inusitadamente casual para ele. "Porque eu não queria que você pensasse que eu estava fazendo algum tipo de sacrifício dramático", ele explicou. "Eu simplesmente preferi estar aqui com você do que dar uma palestra que qualquer outro executivo podia dar." A revelação causou uma expansão calorosa no peito de Maria, como se o coração dela estivesse tentando crescer para abrigar esse novo sentimento.
Você não pode continuar cancelando sua vida por minha causa, ela murmurou, embora uma parte dela se regozijasse secretamente com a ideia de ser priorizada daquele jeito. Eu não estou cancelando minha vida, Pietro a corrigiu, se inclinando para depositar um beijo leve no canto dos lábios dela. Eu estou descobrindo o que realmente importa nela. O nascer do sol os pegou ainda conversando, entre carícias e confissões, entre risadas e silêncios cúmplices. Maria observou os primeiros raios de sol se filtrando pelas janelas, banhando o quarto com uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento fora do tempo. Eu preciso ir, ela suspirou, embora seu corpo se recusasse a se separar do calor de Pietro. Meu turno começa em 3 horas. Ele a puxou para si em um abraço possessivo, enterrando o rosto no cabelo dela. Ligue e diga que está doente, ele sugeriu, a voz dele abafada contra o pescoço dela. Vamos passar o dia juntos, aqui, sem interrupções. A tentação era poderosa, mas Maria se desenrolou suavemente dos braços dele. Responsabilidades, lembra? Nem todo mundo pode ser chefe e decidir os próprios horários. Pietro resmungou teatralmente, se deixando cair sobre os travesseiros. A vida era mais simples quando eu só me preocupava em encontrar café, ele brincou, embora os olhos dele seguissem cada movimento de Maria enquanto ela pegava a roupa dela espalhada pelo chão. Você deveria ter pensado nisso antes de me abordar na fila, ela respondeu com um sorriso travesso, colocando a blusa. As semanas seguintes se passaram em um equilíbrio precário entre duas realidades que começavam a se misturar. Maria continuava com seus turnos no supermercado, recusando a oferta velada de Pietro de ajudá-la a encontrar algo mais adequado para a inteligência dela. Ele respeitou a decisão dela, embora não escondesse sua perplexidade com a teimosia dela em manter as duas facetas de sua vida separadas. Eu não quero ser a namorada do valente, ela explicou uma tarde, enquanto dividia um sorvete no parque, longe dos olhares indiscretos. Eu preciso manter minha identidade, minha independência. Pietro a observou com uma mistura de frustração e admiração. Ninguém está te pedindo para abrir mão da sua identidade, ele respondeu. Eu só me pergunto por que você se apega tanto a um trabalho que claramente não te empolga. Maria lambeu pensativamente o sorvete de pistache, considerando a pergunta. Não se trata do trabalho em si, ela explicou finalmente. Se trata do que ele representa. Minha vida antes de você, minha capacidade de me sustentar sozinha quando isso acabar. A última frase caiu entre eles, como uma pedra em um lago tranquilo. Pietro se tensionou visivelmente. Você ainda acha que isso vai acabar? Ele perguntou, a voz dele cuidadosamente controlada. Maria desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante no horizonte. Tudo acaba eventualmente, ela respondeu em voz baixa. Principalmente as coisas bonitas. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, tão incomum na dinâmica habitual deles, que era quase fisicamente doloroso. Pietro finalmente pegou a mão de Maria, forçando-a a olhá-lo. Eu não posso te prometer para sempre, ele disse com uma honestidade que a desarmou. Ninguém pode, mas eu posso te prometer que o que eu sinto por você, não é um capricho passageiro. Você está me mudando, Maria, de dentro para fora. Algo na intensidade do olhar dele, na vulnerabilidade crua da voz dele, atravessou as últimas defesas de Maria. Talvez fosse hora de se permitir acreditar, de arriscar tudo. Está bem, ela cedeu com um pequeno sorriso. Mas eu vou manter meu trabalho. Pelo menos por enquanto. O alívio no rosto de Pietro foi quase cômico. É justo, ele concordou, se inclinando para beijá-la suavemente. Embora os clientes estejam começando a me pedir autógrafos quando me veem te esperando. Maria riu, sentindo como a tensão se dissipava entre eles. Era assim sempre. Até os desentendimentos deles terminavam se dissolvendo em cumplicidade e humor compartilhado. O equilíbrio encontrou sua primeira prova séria 1 semana depois. Pietro tinha que aparecer na capa da Estilo e Fortuna, uma revista de negócios e estilo de vida de prestígio. A sessão de fotos, agendada há meses, incluiria várias modelos internacionais posando com ele em cenários luxuosos. É só trabalho.
ele explicou quando mostrou o conceito para Maria em seu iPad. Completamente sem importância. Ela observou as imagens de referência. Pietro de terno, rodeado por mulheres deslumbrantes em vestidos minúsculos, em um iate, em uma mansão, em um pôr-do-sol artificialmente perfeito. Claro, ela respondeu com uma leveza que ela não sentia. É a sua imagem pública, eu entendo perfeitamente. Mas os olhos dela traíam uma insegurança que Pietro captou imediatamente. Eu posso cancelar, ele ofereceu, deixando o iPad de lado, ou mudar o conceito. Eu não preciso aparecer com modelos para uma revista de negócios. Maria balançou a cabeça, odiando a sensação de vulnerabilidade que a invadia. Não seja ridículo, é o seu trabalho. Eu não vou ser o tipo de pessoa que te pede para mudar seus compromissos profissionais. Pietro a estudou em silêncio, como se estivesse tentando decifrar um enigma particularmente complexo. E se você viesse comigo? Ele sugeriu de repente. A sessão é neste fim de semana, em Jurerê Internacional. A gente podia transformar isso na nossa primeira viagem juntos. Maria olhou para ele com surpresa. A ideia de um fim de semana em Jurerê, longe de São Paulo, longe das rotinas deles, era tentadora, mas também aterrorizante. Você quer que eu te acompanhe enquanto você posa com os supermodelos? Ela perguntou com incredulidade. O que eu vou fazer? Segurar as luzes? Pietro pegou o rosto dela entre as mãos, o olhar intenso dele fixo no dela. Eu quero que você venha porque eu quero compartilhar cada aspecto da minha vida com você. Ele explicou com paciência. Até as partes superficiais e absurdas, e porque depois da sessão a gente vai ter 2 dias só para nós dois em uma casa de praia de frente para o mar. A perspectiva era inegavelmente sedutora. Maria nunca tinha ido para Jurerê, e a ideia de acordar ao lado de Pietro com o som do oceano ao fundo era quase irresistível. Meu chefe nunca vai me dar o fim de semana de folga com tão pouco aviso, ela argumentou, embora sua resolução estivesse começando a enfraquecer. Quantas vezes você pediu dias de folga nos últimos 2 anos? Pietro rebateu. Nenhuma, ela admitiu. Então eles estão te devendo, ele concluiu com um sorriso vitorioso. Ligue, agora, enquanto eu preparo o jantar. Maria observou como Pietro se dirigia à cozinha, com aquela confiança tranquila que era parte de sua essência. Ela pegou o celular, hesitando por um instante antes de discar o número do supermercado. Para sua surpresa, seu supervisor concordou imediatamente. Maria desligou, sentindo uma mistura de alívio e antecipação borbulhando dentro dela. Viu só? Pietro comentou da cozinha, onde ele já preparava uma sopa de tomate que perfumava todo o apartamento. O universo quer que a gente vá para Jurerê. Maria sorriu, se permitindo pela primeira vez a possibilidade de que talvez, só talvez, ela merecia aquela felicidade. Que talvez não fosse tão louco pensar que alguém como Pietro pudesse escolhê-la, não como um capricho, mas como uma decisão consciente e duradoura. Está bem, ela concordou, se aproximando para abraçá-lo por trás enquanto ele mexia a sopa. A gente vai para Jurerê, mas eu te aviso que meu biquíni não é de grife. Pietro se virou nos braços dela, uma expressão travessa iluminando o rosto dele. Quem disse que você vai precisar de um? A casa tem piscina privada. O calor subiu pelas bochechas de Maria, mas ela se pegou rindo com a promessa implícita nas palavras dele. A manhã seguinte, enquanto Maria preparava uma pequena mala para a viagem, o celular dela tocou. Era Pietro. Adivinha só? Ele disse sem rodeios, a voz dele carregada de uma emoção que ela não soube identificar imediatamente. O que aconteceu? Eu acabei de falar com o meu agente e com o diretor da revista, ele explicou rapidamente. Eu recusei a sessão de fotos com as modelos. Maria ficou paralisada, a camiseta que ela estava dobrando esquecida entre as mãos dela. O que você fez o quê? Pietro, você não pode cancelar compromissos profissionais por causa de... Eu não cancelei a capa, ele a interrompeu. Eu só mudei o conceito. Vai ser uma entrevista aprofundada sobre o futuro da empresa, minha visão de negócios, projetos de responsabilidade social, coisas que realmente importam, não apenas imagens superficiais para vender exemplares. A surpresa deixou Maria momentaneamente sem palavras.
Por quê? Ela conseguiu perguntar finalmente. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas pareceu se estender para sempre. Porque quando eu te vi olhando para aquelas imagens de referência, Pietro respondeu com voz suave. Eu entendi que eu não quero mais ser esse cara. O Pietro Valente rodeado de modelos como acessórios não é quem eu sou agora, não é quem eu quero ser com você. A emoção se prendeu na garganta de Maria, a impedindo de responder imediatamente. A viagem para Jurerê ainda está de pé. Ele continuou, interpretando mal o silêncio dela. A entrevista vai ser aqui em São Paulo na semana que vem. Então o que você diz? Você ainda quer me acompanhar para uma viagem, mesmo que não tenha mais supermodelos para fazer você se sentir inadequadamente insegura ao lado delas? Uma risada aquosa escapou dos lábios de Maria, misturada com uma emoção que ela não tentou esconder. Sim, ela respondeu simplesmente. Sim, eu quero. O nascer do sol em Jurerê tinha uma cor diferente da de São Paulo. Maria observava da sacada da casa de praia como o sol emergia do oceano, tingindo o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam na água como pinceladas impressionistas. A brisa do mar acariciava sua pele, trazendo o cheiro de sal e liberdade. 3 meses tinham se passado desde aquele primeiro encontro na fila do supermercado. 3 meses que pareciam simultaneamente um piscar de olhos e uma vida inteira. O som de passos descalços sobre as telhas interrompeu sua contemplação. Pietro apareceu carregando 2 xícaras fumegantes, vestido apenas com uma bermuda de linho clara, o cabelo bagunçado pelo sono e pela brisa do mar. Bom dia, ele cumprimentou, oferecendo-lhe uma das xícaras. Eu achei que você ainda estaria dormindo depois de ontem à noite. Maria aceitou o café, se permitindo um momento para admirar o torso nu de Pietro, bronzeado depois de 2 dias de sol em Jurerê. O nascer do sol valeu a pena, ela respondeu, apontando com um gesto para o espetáculo natural à frente deles. Além disso, eu queria aproveitar nosso último dia aqui por completo. Pietro se sentou ao lado dela no sofá duplo, passando um braço pelos ombros dela para puxá-la para perto dele. Quem disse que tem que ser o último? Ele murmurou contra o cabelo dela. A gente podia ficar mais uma semana ou um mês. A casa está disponível. Maria riu suavemente, reconhecendo a tentação na proposta dele. Alguns de nós temos trabalhos que não se tocam sozinhos. Ela o lembrou, embora sem verdadeira resistência na voz dela. E você tem aquela entrevista com a revista na terça-feira. Pietro depositou um beijo leve na têmpora dela. Detalhes, simples detalhes, ele brincou. Mas você tem razão. O mundo real nos aguarda, por mais infeliz que seja. Eles permaneceram em silêncio, contemplando o nascer do sol, as respirações deles sincronizadas, os corpos deles se encaixando perfeitamente como peças de um quebra-cabeça feitas para se encontrarem. No que você está pensando? Pietro perguntou finalmente, notando a expressão pensativa de Maria. Ela considerou a pergunta, saboreando o café que ele tinha preparado exatamente como ela gostava, com uma colher exata de açúcar e um toque de canela. No quão absurdo tudo isso teria parecido há 3 meses, ela respondeu honestamente. Eu aqui com você. Se alguém tivesse me contado, eu teria achado que era o roteiro de uma comédia romântica particularmente improvável. Pietro sorriu. Aquele sorriso genuíno que transformava completamente o rosto dele, tão diferente da expressão calculada que ele mostrava em suas fotos. E agora? Ainda parece improvável. Maria virou o rosto para olhá-lo diretamente, se permitindo mergulhar no calor dos olhos dele. Agora parece inevitável, ela respondeu, se surpreendendo com a certeza na voz dela. Como se todos os caminhos que eu percorri tivessem sido feitos para me levar àquela fila do supermercado, naquele dia exato. O olhar de Pietro se intensificou, uma emoção indecifrável escurecendo as pupilas dele. Você acredita em destino agora, Maria Silva? Você, a pragmática, a que analisa cada situação com lógica implacável? Ela fingiu considerar a sério. Vamos dizer que eu estou disposta a dar o benefício da dúvida. Ela concordou com um sorriso travesso. Embora eu ainda acredite que foi a sua incompetência absoluta para comprar café que realmente nos uniu.
Pietro soltou uma gargalhada que pareceu se misturar com o som das ondas quebrando nas pedras mais abaixo. Minha incompetência para tarefas do dia a dia acabou sendo minha maior virtude, então. Ele respondeu, colocando a xícara dele na mesa lateral para poder abraçar Maria completamente. O sol subia lentamente no horizonte, derramando luz dourada sobre eles. Maria fechou os olhos, se permitindo absorver aquele momento de perfeição roubada do tempo. Eu tenho uma coisa para você, Pietro anunciou de repente, se separando com suavidade. Espere aqui. Ele desapareceu no interior da casa de praia, deixando Maria intrigada. Quando ele voltou momentos depois, ele estava carregando um envelope grande de papel pardo. O que é isso? Ela perguntou, enquanto ele lhe entregava, notando um nervosismo incomum nos movimentos dele. Abra, ele respondeu simplesmente, voltando a se sentar ao lado dela. Maria desfez o lacre com curiosidade. Dentro, ela encontrou documentos legais com o cabeçalho da Valente Enterprises. Ela começou a ler, a expressão dela mudando de curiosidade para surpresa absoluta. Pietro, isso é, a voz dela falhou ligeiramente. Uma fundação de educação? Ele assentiu, observando atentamente as reações dela. A Fundação Maria Silva para a Educação Inclusiva, ele confirmou. Destinada a fornecer bolsas de estudo universitárias completas para estudantes de baixa renda. A diretoria será sua para montar, a visão será sua para definir. Maria passava as páginas com as mãos trêmulas, sobrecarregada pela magnitude do gesto. Mas por que meu nome? Por que agora? Pietro pegou as mãos dela nas dele, a forçando suavemente a olhá-lo. Porque durante esses meses eu vi sua paixão quando você fala sobre educação, sobre oportunidades, sobre como você mesma teve que abandonar seus estudos quando seu pai faleceu. Ele explicou com voz suave, mas firme. E por que é hora do sobrenome Valente ser associado a algo mais do que festas exclusivas e capas de revista? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, uma emoção transbordante se expandindo em seu peito. Eu não sei o que dizer, ela confessou. Você não precisa dizer nada agora, Pietro respondeu acariciando a bochecha dela. Você tem tempo para pensar, para decidir se você quer aceitar. É um compromisso significativo. Maria o olhou fixamente, entendendo o significado implícito nas palavras dele. Não era apenas uma fundação que ele estava oferecendo, mas um futuro compartilhado, uma visão conjunta, um propósito que transcendia o individual. Sabe o que é mais engraçado? Ela perguntou, um sorriso se formando lentamente nos lábios dela. O quê? Que ontem eu escrevi minha carta de demissão do supermercado, ela confessou. Eu decidi que era hora de voltar para a faculdade, de seguir o que eu realmente gosto. Eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de fazer isso nessa escala. A surpresa no rosto de Pietro foi genuína. Você ia se demitir? Sem me contar? Maria assentiu, uma faísca travessa no olhar dela. Eu queria te provar, e provar para mim mesma, que essa decisão era minha. Não influenciada por você, nem por nossa relação. Que eu estava pronta para dar esse passo por mim mesma. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Pietro, o iluminando com uma alegria que parecia emanar de dentro dele. Sempre me surpreendendo, ele murmurou com admiração. Justo quando eu acho que eu te conheço completamente. Alguém tem que manter a chama acesa, ela brincou, embora a emoção ainda fosse visível nos olhos brilhantes dela. Pietro se levantou de repente, estendendo a mão para ela. Venha comigo, ele pediu com uma expressão indecifrável. Para onde a gente vai? Maria perguntou, permitindo que ele a ajudasse a se levantar. Dar uma volta na praia, ele respondeu enigmaticamente. Tem mais uma coisa que eu quero te dizer, e eu preciso do cenário certo. O caminho particular que descia da casa de praia até a pequena enseada era sinuoso, rodeado de pinheiros e flores silvestres. Maria caminhava descalça ao lado de Pietro, o toque da areia ainda fresca sob os pés dela, a conectando com a terra, com o momento, com a realidade dessa felicidade que ela ainda achava que era um sonho. A praia estava deserta a essa hora, como se o universo tivesse liberado o palco só para eles. As ondas quebravam suavemente na areia, uma melodia constante e antiga.
Sabe, Pietro começou enquanto eles caminhavam pela faixa onde a água tocava a areia. Quando eu entrei naquele supermercado procurando café, eu estava no piloto automático, vivendo sem realmente viver, existindo sem realmente existir. Maria o ouvia em silêncio, sentindo que eles estavam se aproximando de algo importante. E aí você apareceu, ele continuou, parando para olhá-la. Com seu sarcasmo e sua honestidade brutal, derrubando cada parede que eu tinha construído, cada pretensão, cada máscara. O sol, já completamente visível no horizonte, banhava o rosto de Pietro com uma luz dourada que acentuava a intensidade do olhar dele. Esses meses com você foram os mais autênticos da minha vida adulta, ele confessou. Você me devolveu algo que eu nem sabia que eu tinha perdido. A capacidade de rir de verdade, de sentir por completo, de ser simplesmente eu mesmo. Maria sentiu um nó na garganta, sobrecarregada pela vulnerabilidade crua na voz dele. Pietro, ele pegou as mãos dela nas dele, a expressão dele subitamente solene. Eu não tinha planejado fazer isso aqui nem agora, ele disse com um sorriso nervoso. Eu tinha um plano elaborado para o nosso jantar de aniversário no próximo mês, com violinistas e fogos de artifício e toda a parafernália que eu achava que era necessária para os grandes momentos. O coração de Maria começou a bater mais forte, antecipando o que estava por vir. Mas hoje de manhã, te vendo contemplar o nascer do sol, eu entendi que a gente não precisa de nenhum desses artifícios. Pietro continuou. Que o nosso caso sempre foi sobre encontrar o extraordinário no comum, a verdade por trás das aparências. Para a surpresa total de Maria, Pietro se ajoelhou na areia molhada, aparentemente indiferente ao fato de que sua bermuda de linho seria arruinada. Maria Silva, ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. A mulher que me ensinou que o café brasileiro é superior e que a vida começa quando a gente abandona as pretensões, você me daria a honra extraordinária de se casar comigo? De construir uma vida juntos onde a gente nunca pare de rir da gente mesmo? O anel que ele revelou ao abrir a caixa era surpreendentemente simples. Um aro de ouro branco com um único diamante, elegante em seu minimalismo. Maria contemplou aquele homem ajoelhado em sua frente, aquele homem que tinha transformado a vida dela, tanto quanto ela tinha transformado a dele, e ela sentiu que todas as dúvidas, todos os medos que ela tinha guardado, se dissolviam como neblina sob o sol da manhã. Sim, ela respondeu, a voz dela firme apesar das lágrimas que começavam a escorrer pelo rosto dela. Sim, eu quero me casar com você, Pietro Valente, milionário perdido na fila do supermercado. O sorriso que iluminou o rosto de Pietro, enquanto ele colocava o anel no dedo dela, continha todas as promessas do mundo. Ele se levantou para abraçá-la, atirando do chão em uma volta alegre que fez os dois gargalharem. Quando os lábios deles se encontraram, o beijo tinha gosto de sal do mar, de café da manhã de futuro compartilhado, de promessas sussurradas na pele e risadas entrelaçadas sob lençóis amassados, de todas as pequenas eternidades que eles tinham construído juntos e de todas as que ainda os aguardavam. A onda que quebrou naquele momento, espirrando os dois, causou mais risadas em vez de irritação. Era assim com eles, encontrando alegria no inesperado, conexão nas imperfeições, autenticidade nos momentos não planejados. Sabe o que é mais irônico? Maria comentou enquanto eles voltavam para a casa de praia, os dedos deles entrelaçados, o anel capturando raios de luz do sol. É que no final toda essa história começou porque você não sabia comprar seu próprio café. Pietro a puxou para perto dele, depositando um beijo no cabelo dela. A melhor incompetência da minha vida, ele respondeu com um sorriso radiante. E pensar que a minha assistente queria instalar uma máquina de café nova antes de ela sair de férias. Maria parou, olhando para ele com uma falsa indignação. Você está me dizendo que o tempo todo sua crise cafeínica era completamente evitável? Que a nossa história de amor épica quase não aconteceu? Pietro riu, aquela risada genuína que agora era tão familiar quanto o batimento do seu próprio coração. Talvez o destino exista no final das contas, ele sugeriu a puxando para outro beijo.
Ou talvez a gente simplesmente estivesse destinado a se encontrar de um jeito ou de outro. Enquanto eles continuavam o caminho deles para a casa de praia, com o sol subindo no céu e um futuro compartilhado se abrindo na frente deles, Maria se permitiu considerar a possibilidade. E se o amor verdadeiro sempre estivesse escondido nas risadas mais inesperadas? Nos encontros por acaso? Na autenticidade de reconhecer o outro exatamente como ele é, sem pretensões nem expectativas? O anel no dedo dela capturou outro raio de luz, como se estivesse piscando para ela, e Maria sorriu. Algumas perguntas não precisavam de respostas definitivas. Algumas histórias simplesmente mereciam ser vividas, momento por momento, risada por risada, promessa por promessa. E aquela, sua história com Pietro, mal tinha começado.